Logotipo do Instituto Claro. Em uma tela com fundo roxo, surge o texto Pensadores na Educação, a foto e o nome de Philippe Perrenoud. Surge a foto de Philippe Perrenoud e o texto Philippe Perrenoud, Suíça, 1954. Consolidou o conceito de competências inspirado na psicologia cognitiva criada por educadores como Jean Piaget. Sua teoria das competências tem influenciado a elaboração de documentos curriculares em diferentes países. Suas obras tratam tanto das competências dos estudantes como das habilidades pedagógicas dos docentes. Uma mulher se senta em uma cadeira ao lado de uma mesa em uma sala. Guiomar Namo de Mello, doutora em Filosofia da Educação. Surge o texto. Quem é Philippe Perrenoud? Ele trabalhou muito junto na Bélgica, né, com a influência do Piaget. Perrenoud teve este papel. Ele formulou um conceito de competência que pedagogicamente é funcional para as pessoas que estão no dia a dia da sala de aula. E o Perrenoud se deu também ao trabalho de divulgar muito o pensamento dele. Então ele fez muita palestra, ele deu muita conferência, ele escreveu muitos livros, de modo que ele conseguiu fazer com que o pensamento dele penetrasse num número significativo de pessoas que trabalham na escola, na educação escolar, etc. Então, nesse sentido é que eu também acho que ele é importante, porque ele não é hermético, ele conseguiu atingir os professores e os educadores com uma linguagem razoavelmente acessível. Surge o texto. Como Perrenoud define o conceito de competência? A ideia de competência, tal como ela vem na corrente cognitiva, que tem raízes na psicologia do Piaget e que o Perrenoud elaborou muito bem, ela é uma vertente muito diferente do que antigamente se chamava skills nos Estados Unidos. O conceito de skills nos Estados Unidos nasce muito ligado à educação profissional, não é? Pensando nas habilidades e destrezas que você tem que desenvolver nas pessoas para que elas trabalhem no nível técnico, não é? Ao mesmo tempo que se desenvolve na Europa um outro tipo de pensamento relacionado com as suas raízes da psicologia cognitiva, relacionado a como você precisa expressar aquilo que o aluno tem que saber e saber fazer ao fim de um determinado processo ou etapa educativa, né? E isso foi chamado de competência. Quer dizer, o que o conceito de competência agrega nisto? Agrega porque ele muda o modo como você vê o processo de ensino-aprendizagem. Você já não quer mais, você já não pensa o processo de ensino-aprendizagem como aquilo que o professor faz, que é o ensino. Você pensa o processo de ensino-aprendizagem como aquilo que o aluno vive e que resulta numa competência. Porque quando a gente discute competência, a gente está discutindo um processo que a gente não vê, certo? Através do qual um sujeito mobiliza aquilo que ele conhece, mas também mobiliza sentimentos, as suas disposições de conduta, os seus valores, aquilo no que ele acredita, no que ele não acredita, e ele coloca isto tudo em ação diante de uma situação para reagir a uma situação que, em geral, é uma situação complexa. Da mesma forma, o ensino, o processo de ensino-aprendizagem é isto. É uma situação complexa, onde você tem várias vidas em jogo, você tem um conjunto de conhecimentos que são seus e dos alunos e que você tem que trocar. Você tem um instrumento, da mesma forma como o médico tem o seu bisturi, você tem um livro didático, você tem um computador, e você precisa agir. E agir para que essa situação resulte em alguma coisa. Em que coisa? Numa competência. Portanto, este conceito de competência, ou seja, de que é tudo aquilo que o indivíduo pensa, sabe, sente, valoriza e quer, né, do ponto de vista de vontade, isto tudo é colocado, é mobilizado para uma resposta numa situação complexa. Surge o texto. Qual é a relação entre o conceito de competência e o de educação integral? O que se chama de desenvolvimento integral hoje é o que Sócrates chamava quando ele dialogava com Protágoras na Grécia. Não é muito diferente.
certo? Educação integral tem sido um objetivo dos educadores ao longo de séculos. Os educadores sempre pensaram em mais do que simplesmente dar conhecimento, ensinar informação para os alunos. Só que hoje ele está colocado dentro de um novo contexto e ele adquire, obviamente, as nuances de um novo contexto, onde, além daquelas competências básicas ou daqueles saberes básicos de se relacionar, de viver na sua comunidade, de entender um pouco o seu país, está se demandando das pessoas muito mais do que isso. Está se demandando o quê? Competência de entender o mundo, de saber o que é a globalização e de como se colocar nisso, de entender o seu lugar e o seu caminho nesta complexidade que se tornou a sociedade do conhecimento, de saber lidar com os conflitos que essa sociedade tem, conflitos raciais, conflitos de gênero, conflitos de vários tipos de choques de identidades. Então, isto tudo, junto com os grandes desafios que vão ser colocados de desenvolvimento sustentável, de conseguir eliminar ou atenuar as tensões do mundo moderno, que nós estamos chamando das competências globais ou as competências do século XXI, hoje elas são, digamos assim, o grande manto debaixo do qual está o conceito de educação integral. O conceito de competência que está na Base Nacional Comum, ele não difere substancialmente do conceito do PNUD. E chamar a atenção para que o objetivo da educação seja algo mais do que uma narrativa, do que ensinar uma narrativa, não é que é importante no caso do PNUD. Quer dizer, aquilo que o aluno sabe e sabe fazer, ou seja, ele não só sabe, como ele sabe aplicar o que ele sabe. E mais do que isso, ele sabe por que ele sabe e como que ele sabe, que é o ponto mais alto das competências socioemocionais. É você saber como é que você sabe, não é? Que a gente chama até de metacognição. Surge o texto. O que Perrenot diz sobre as competências do professor? Olha, ele fala das 10 competências para ensinar, que é um livro dele que vale a pena ler ele todo, mas ele insiste muito nas competências do professor como aquele indivíduo que ele dá uma orquestração ao processo de ensino-aprendizagem. Ele consegue, por exemplo, ele é competente o suficiente para perceber as diferenças dos alunos e conseguir manejar o seu trabalho de modo a atender diferentes alunos em diferentes etapas ou em diferentes momentos de vida. Essa é uma competência para ele muito importante. Acho que a outra competência que ele insiste muito é do professor que sabe fazer a transposição didática, quer dizer, que domina aquilo que ele vai ensinar. Quer dizer, o professor que tem o conhecimento pedagógico do conteúdo, ele não só sabe o conteúdo, mas ele sabe como é que se aprende esse conteúdo e, consequentemente, como é que se deve ensinar esse conteúdo. Que tipo de processo de aprendizagem pode satisfazer esse conteúdo para alunos diferentes, não é? Então, essa capacidade de atuar com a diversidade é muito grande. E eu acho que o pensamento do Perrenot se resume muito bem no título de um livro que ele tem, que eu gosto muito, que chama Ensinar, Agir na Urgência e Decidir na Incerteza, que mostra como é complexa a situação. Tanto aquilo que o médico faz, o comandante de avião, o engenheiro que está trabalhando, você ou eu ou o professor, nós todos temos um pouco disso. Nós agimos na urgência. Sempre a gente tem um deadline, a gente precisa agir agora. A nossa ação não é para daqui a 2 dias, é para já, não é? E nem sempre a gente tem todos os dados para tomar uma decisão. Às vezes a gente decide com alguma coisa, mas sem ter grande certeza de que é aquilo. Então, quanto mais você for competente, mais a sua decisão pode ser correta, entende? Quanto mais dados você tiver, mais a decisão pode ser correta. Então, agir na urgência e decidir na incerteza, eu acho que talvez seja o que resume as competências do professor, certo? Isso é verdade, quer dizer, o professor, na verdade, cada vez que ele entra numa sala de aula, ele entra numa coisa diferente.
porque os alunos não só são diferentes entre si, mas os alunos diferem de uma semana para outra, de um semestre para outro, né? Eles crescem, eles arrumam namorado e fica feliz, briga com o namorado e fica triste, e tudo isso aparece na sala de aula. facebook.com/Instituto Claro, twitter.com/Instituto_Claro, instagram.com/Instituto Claro. Não perca as próximas entrevistas da série. Créditos finais. Logotipo do Instituto Claro.